Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Deus, Pai comentado. O texto escolhido para hoje é Jeremias 29, verso 11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aqui eu preciso fazer algumas considerações com vocês. Esse texto, ele está dentro de um contexto. Se você ler Jeremias capítulo 29, o capítulo todo, você vai perceber que eles estavam cativos na Babilônia, e por estarem cativos ali na Babilônia, alguns falsos profetas estavam profetizando que Deus iria libertar o povo de Israel rapidamente. Porém, Deus manda Jeremias escrever cartas e enviar para esse povo que está cativo. E essa carta que Deus manda Jeremias enviar para eles está instruindo eles a construir casa e morar nelas. Deus está instruindo eles a plantarem pomares para que eles possam comer do fruto. Isso porque era Deus quem conhecia os planos que tinha acerca de Israel. Por isso que ele está dizendo, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Os falsos profetas estavam profetizando, o cativeiro vai acabar. Deus vem e diz assim, construam casa, plantam pomares, se alimentam dos frutos desses pomares, porque o cativeiro vai ser longo. E por que nós temos que entender isso? Porque dentro desse versículo está uma promessa de que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que os planos de Deus são melhores para nós, pois o texto diz assim, planos de dar a vocês esperança em um futuro. É isso que nós temos que entender. O que Deus estava falando vocês estão em um cativeiro por causa da desobediência de vocês, e esse cativeiro não vai ser breve, vai ser longo. Por isso vocês devem construir casas e morar nela, plantar pomares e se alimentar deles, porque o cativeiro vai ser longo. E no versículo de número 7, Deus aconselha o povo ainda, procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz, ou seja, na paz da cidade eles teriam paz. Então eles são aconselhados por Deus a orarem pela paz da cidade. Qual é o princípio que está sendo ensinado aqui por Jeremias? Que às vezes aquilo que parece ser o nosso sofrimento, a nossa angústia, o nosso fim, Deus está utilizando para treinar as nossas vidas. Aí ele inicia o devocional dizendo: o início desse ano é propício para ter esperanças renovadas e gerar grandes expectativas para a nova temporada que nos aguarda. Iniciar nossos dias com um tempo de devocional é o primeiro passo e a melhor decisão para uma vida transformada e completa. Observe que eu grifei o primeiro passo, a melhor decisão. Porque, irmãos, aqui está um princípio importante. Estar com Deus precede trabalho para Deus. Antes de nós fazermos algo para Deus, é necessário nós estarmos com Deus em comunhão com a sua palavra, em oração. Entenda esse princípio. Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus primeiro restaura a nossa vida, para que depois a nossa vida restaurada possa ser testemunho do poder restaurador de Deus. Então, nós temos que colocar a nossa vida na disposição do Senhor. Observe que ele continua dizendo: transformar significa mudar fundamentalmente, renovar completamente, abrir caminho para uma nova realidade. Assim como a borboleta, ao superar o seu tempo de recolhimento, deixa o seu casulo para trás para poder voar. Este é o convite para esta nova estação. Deixar para trás o que não serve mais, permitir que novas oportunidades e experiências descortinem nosso futuro. Aqui me faz lembrar, sabe de quem? De José. A Bíblia diz que José teve um sonho. E num dos seus sonhos, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. No outro, 11 feixes
se curvavam diante do feixe dele. Só que você observa que ele sonha com o governo, mas Deus não mostrou para ele em sonho a cisterna, Deus não mostrou para ele em sonho a prisão por causa da acusação da mulher de Potifar. O que eu quero dizer com isso é que Deus ele vai nos fazer uma promessa, mas ele não vai nos revelar o processo. Nós temos que viver cada dia. Na cisterna, José tem que aprender agora a olhar para o alto. Porque enquanto ele estava fora da cisterna, o olhar dele era na horizontal. Ele olhava para o seu pai Jacó. Só que quando ele está dentro da cisterna, ele só vai poder olhar para cima. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós, como cristãos, temos que ter isso em nossa mente, que nós vamos passar por períodos desafiadores esse ano. Mas há uma promessa, a promessa do crescimento. Se você deseja crescer, não tem como crescer sem dor, porque o crescimento gera dor. Quando as crianças estão com 12 anos, existe um período chamado da dor do crescimento. Os seus ossos estão se expandindo em seu corpo, então todo crescimento vai gerar desconforto. Mas não ter desconforto na vida significa não crescer, e não crescer significa viver aquém dos propósitos de Deus para nossas vidas. Então, à medida que caminharmos nessa jornada, chamada Ano Novo, nós temos que lembrar de caminhar com fé. Por quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Como aqui, no tempo do profeta Jeremias, muitos profetas falsos surgiram, eu quero convidar você a escrever comigo. Não acredite em todos que dizem, assim diz o Senhor. Porque tem pessoas que dizem, assim diz o Senhor, mas são falsos profetas. Porque tem pessoas que dizem, assim diz o Senhor, mas Deus não lhe mandou nenhuma mensagem. Mas pastor, eles estão profetizando coisas boas para a minha vida. Entenda, é melhor permanecer 70 anos no cativeiro, tendo a convicção de que esse período é o que o Senhor declarou como sendo os planos deles para nós, do que vivemos a ilusão de uma falsa profecia que nos diz que nós vamos sair, quando na realidade nós precisamos passar por aquele processo, porque aquele processo vai nos curar, porque esse processo dolorido vai nos transformar em seres humanos melhores. Então, foque na palavra de Deus, foque em estudar. O devocional, ele é o início do seu contato com a palavra, mas você precisa estudar ela mais profundamente. Para isso, eu deixei essa playlist de vídeos onde tem estudos da palavra de Deus, que eu tenho certeza que agregarão na sua caminhada com o Pai. Eu sou Wagner Melo, esse foi mais um devocional, Café com Deus comentado. Compartilhe, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Forte abraço a todos.